Mas veja, no momento que eu vivencio a vimanosofia, em que eu vou trabalhando nisso, eu começo a perceber que existem fronteiras mais distantes. Quer dizer, à medida que eu avanço no próprio conhecimento desse assunto, dessas mensagens, eu começo a perceber que há alguma coisa além da vimanosofia, que foge aos objetivos intrínsecos mais imediatos dessa disciplina. É isso que eu chamei, para efeito dessa palestra, de vimanosofia arcana, isto é, uma vimanosofia especial, meio fora do seu contexto comum. O subtítulo ficou Além da Ufologia Esotérica, isto é, o que está depois, o que virá depois, né? A vimanosofia fala do que falávamos, da questão dessa extraordinária unidade da criação. Eles colocam que o nosso pulso cardíaco bate em perfeita sintonia com o pulso galáctico. Essas coisas são uma coisa só. Fatos longínquos alteram comportamentos na Terra. Há uma profunda inter-relação de tudo. Essa percepção de unidade nós não temos ainda. Nós temos, talvez, estamos começando a formular em nossas cabecinhas teimosas, essa visão de unidade. Mas nós não temos ainda, realmente não sabemos viver essa realidade, essa unidade extraordinária dos seres. Nós sempre nos consideramos à parte das demais pessoas, e isso é uma ilusão. É uma ilusão que nos faz perder tempo, porque nos defendemos continuamente de uma estrutura terrível que nos oprime, e essa defesa acaba sempre em prejuízo da outra pessoa e, portanto, do sistema como um todo. Precisamos estabelecer uma outra correlação de energia e de forças para que a gente some. A gente não entende ainda o que é o amor, o que é a fraternidade, o que é a irmandade. Nós não sabemos de fato o que são essas coisas e não sabemos vivenciar essas coisas. Nós temos noções, nós conseguimos eventualmente até atos isolados, onde esses valores têm peso, enfim. Mas nós dificilmente conseguimos viver a nossa vida, até porque existe um contexto que nos oprime e que nos determina comportamentos do qual dificilmente a gente consegue se livrar, porque se trata de um processo que está sendo vivido coletivamente. E ainda, apesar dos teus avanços individuais, existem pressões coletivas que determinam comportamentos com os quais você não concorda. Por exemplo, nós todos somos, queremos ou não, consumidores de coisas que são fatores de poluição no mundo de hoje. Por mais consciência ecológica que você tenha, você está lá de manhã com o seu dentifrício, com a escova de dente plástica, você está com roupas sintéticas, você está com roupa inclusive de algodão, porque ela foi cultivada com agrotóxico, que foi assoreada, que vai assorear o rio com agrotóxico, que vai contaminar o alimento, não tem jeito. Nós respiramos o mesmo ar. Então, apesar da consciência que temos, podemos até aplicar essa consciência localizada num projeto de vida, etc., mas o coletivo, a situação geral do planeta Terra nos obriga a respirar um ar imundo. As mães no Rio de Janeiro, é um dado que me impressiona há muito tempo, elas têm um nível de contaminação no leite materno por metais pesados, que já no colostro, na fase do colostro, a criança já recebe a dose necessária para se contaminar o resto da vida de metais pesados. Ou seja, quando a humanidade chega a um estágio desse, ela não deve esperar lá grande coisa do seu futuro, no sentido. Quando a gente fala nisso, a gente está realmente, eu não estou escondendo, nós estamos falando de cataclismo, nós estamos falando de catástrofe. Por quê? Porque a lei funciona assim. Nós atraímos para nós. As pessoas que se acidentam, que têm problemas, estão no fundo, elas estão atraindo para si por algum motivo essas coisas. Essas leis, não há casualidade nesse sentido. Existe atratividade. Se a Terra pode hoje ser atingida por um meteorito, e isso pode fazer com que a Terra viva um novo período glacial, é porque a Terra está pedindo, chamando o acidente, o desastre, para ela se livrar da opressão que significa, enfim, sustentar a vida humana primitiva na sua superfície. Um cachorro não se coça para botar as pulgas para fora, a Terra também deve estar desesperada para jogar essas pulguinhas para fora, porque o nosso comportamento é incompatível com as leis. Ora, todo comportamento incompatível, ele não é rechaçado pelas grandes leis no sentido de condenação, não.
É uma questão de colocar cada coisa no seu lugar. Comportamentos desse tipo não podem frequentar essa região do espaço. Portanto, devem ir para outro orbe, então, para continuar a evoluir. O que a natureza faz permanentemente é seletivo. Como na ecologia, como ciência, também se pode perceber isso. A criação está continuamente dando oportunidades novas. E para isso, ela procura, através da discriminação, isto é, da separação dos padrões vibratórios, garantir a cada padrão as condições ideais de evolução. É esse o sentido da lei. Ela separa, muda de planetas, faz grupos de alma migrarem para lá, outros vêm para cá, sofrerem esses aparentes desarranjos, esses juízos. Na verdade, isso é parte do esforço que o grande sistema tem para garantir a cada criatura e à totalidade o mais perfeito, justo, rápido e direto caminho para a perfeição. Essa palavra perfeição, do ponto de vista dos espaciais, é o mais perfeito sinônimo de uma outra que é muito usada aqui na Terra e pouco compreendida: felicidade. Nós não usamos essas duas coisas como sinônimos, perfeição e felicidade. Mas eles dizem que, inexoravelmente, onde existe uma, está a outra. Então, se nós perguntarmos qual é a grande proposta desse sistema, desse projeto Terra, é a felicidade de cada indivíduo e do coletivo da humanidade na Terra, no contexto da felicidade cósmica de todo o reino humano. Essa é a grande finalidade. A divindade não luta nos seus processos mais internos, na sua realidade mais transcendente, por outra coisa que não seja isso. É a obrigação primeira de cada criatura, a busca desse estágio. A única condição que os espaciais mesmos falam para se lutar, para se entrar de cabeça nessa busca, é você ter muita, vamos dizer assim, atenção às tuas verdades internas. Você está realmente feliz? Essa pergunta deve ser feita sempre. Porque podemos nos iludir com estágios de felicidades, desde a felicidade consumista, né, proposta pelo modelo ocidental, judaico-cristã, até níveis de felicidade realmente numa linha mais transcendente. Então, continuamente, se nos indagarmos em profundidade sobre o nosso bem-estar espiritual profundo, nós estaremos sempre aptos, abertos, portanto, a buscar novos estágios de felicidade. E é muito difícil encarar isso, gente. A maior parte das pessoas fala: eu estou feliz, e não quer pensar em nenhum probleminha, tira de lá, sai daqui. Quer dizer, não deixa que coisas que não a fazem feliz pertençam ao seu universo de percepções, ao seu imaginário. Cai fora, porque atrapalha. Então, assim não vale, não é uma brincadeira. Tem que haver profundidade nesse questionamento. Se houver profundidade nesse questionamento, vamos para diante e temos as condições para ir para diante. Bom, isso como uma grande proposta desse sistema. A perfeição e, portanto, a felicidade. Agora, para as outras pessoas que apenas conhecem, que não conhecem o material anterior, claro, fica mais ou menos difícil entrosar completamente no material que estamos trazendo hoje. Existe. Bom, mas, gente, vamos voltar ao nosso tema. Eu deixei duas palavras-chave para vocês forrarem o estômago antes do almoço, que duas palavrinhas simples, né? Dons e natureza. Por quê? Nossos amigos do espaço, de uma maneira muito sutil e singela, como costumam fazer as coisas, a gente demora a perceber, muitas vezes, como é que eles colocam certas orientações. São muito sutis. Eles absolutamente respeitam muito a nossa pouca capacidade de perceber as coisas. As minhas fichas, por exemplo, demoram a cair, sabe? Eu carrego coisas assim durante 2, 3 anos, aí que eu vou descobrir que eu já sabia de tal coisa, que conecta com tal negócio, e vou formulando lentamente um modelo para explicar aquilo que a gente aprendeu. Eles estão preocupados, sim, com a maneira como nós enxergamos a realidade. Depois que foi importante para o mundo o nascimento da chamada ciência cartesiana,
pós-renascimento, a gente começa a verificar aquela série de movimentos com personagens ilustríssimos da história da ciência e da filosofia da ciência no mundo, que começam a querer encarar a realidade a partir da análise de seus subsistemas, buscando compreender as partes. A ideia é que um dia poderia se conhecer o todo. E claro, a fundamentação experimental disso, o homem passaria a saber das verdades experimentando e tirando conclusões a partir dessas experimentações, com um método muito claro de investigação, depois batizado de método científico. Hoje em dia é muito questionado, já existe uma série de dúvidas. O pessoal que trabalha na área de epistemologia já está arrancando os cabelos, está mais careca do que eu, mas enfim, a ciência está passando por uma profunda transformação, porque é necessária. O método científico está sendo fortemente questionado em alguns setores, existem aberturas importantes, a perspectiva holística vem dar novo encaminhamento a essas questões na filosofia da ciência, na teoria do conhecimento, na epistemologia, para se repensar essa coisa toda. Porque o homem e a humanidade hoje já aceita outros sistemas de conhecimento, isso é uma coisa muito interessante. E eu acredito que possa trazer, vamos dizer, avanços significativos, né, ainda nesses anos aí que temos pela frente, com o método científico ainda governando a verdade oficial. Mas essas novidades todas não foram suficientes para desmantelar essa visão compartimentada de realidade. Quando filosofia foi para um lado, arte para o outro, ciência para o outro, a própria tecnologia também se afasta, cria seu mundo próprio. Essas divisões fizeram com que, por exemplo, no campo da saúde, se esquecessem do doente e passaram a estudar de tal maneira sintomas e a localização dos sintomas que não existe mais medicina no mundo. Hoje existe o especialista do dedão direito, o especialista do indicador esquerdo, né? Quer dizer, houve uma compartimentação, a criatura foi segmentada inteirinha. Então temos os otorrinolaringologistas, né? E assim vai, o especialista de todas as coisas, ninguém consegue integrar, um manda para lá, outro manda para cá, ninguém tem a visão do doente, né? Ninguém tem a visão do doente. Isso está agora querendo voltar com a chamada medicina holística, que procura integrar técnicas alternativas, medicinas tradicionais do Oriente, e assim por diante, na busca da compreensão do ser como um todo, é esse o papo, né? E é um esforço enorme, precisa acontecer. Agora, oferece-se resistências imensas. O sistemão está aí, né, para cobrar fidelidade ao padrão dominante, na medida em que é por aí que a grana corre, que os laboratórios trabalham, etc, etc. Assim, mas com a evolução do pensamento científico, o mundo precisava disso, foi uma ação muito consciente do plano espiritual. Nós precisamos fazer com que o Ocidente, investigando profundamente, da sua perspectiva extremamente sensória, o Ocidente só acredita no que vê, no que pega, no que pode reproduzir em laboratório, no que pode medir, no que pode aferir, no que pode contar, no que pode colocar dentro de um padrão estatístico de comportamento e assim por diante, assim por diante. Esse método está sendo questionado, mas o quinto raio, Mestre Hilarion, ou Mestre Hilário, como alguns preferem chamar, raio verde, foi responsável por uma espécie de um particular estímulo para o avanço da ciência materialista na Terra. Era necessário, por quê? Porque ele sabia, os mestres, que mais tarde, à medida que a humanidade ia avançando, os questionamentos relativos ao método iriam propiciar novas aventuras para o pensamento humano. Note bem o que os mestres fizeram. Eles primeiro levaram o homem a radicalizar no pensamento materialista. A ciência materialista. Chegaram ao extremo da materialidade. Aí eles começaram a soltar no mundo eventos e fenômenos que não se enquadravam naquilo. Olha a esperteza do lance. Ora, se você chega e diz assim: nada pode, em função da lei de inércia, nada, a uma velocidade absurda pode fazer curva de 90 graus. Porque senão os tripulantes de uma nave dessas estourariam seus miolos com toda facilidade, seriam lançados contra a parede e nem há material, enfim. Dão uma explicação dentro da lei de Newton, lei de inércia, etc., que nenhum corpo balístico pode fazer uma curva dessa. Aí ele vem e mostra um disco voador fazendo curva na água e no espaço a 48 mil km por hora, cheio de gente. Como?
É impossível um ser inanimado se misturar com inanimado. Olha, eu vi o Thomas Green Morton misturar um grilo com uma pedra, né? Como é que pode? O abdômen do grilo sumiu e o grilo puxou uma pedrinha de cristal que a partir dali era grilo e dali para lá era grilo. Era grilo e outra parte era pedra. Depois separa a pedra do grilo. Ora, isso para a ciência é um absurdo. Como outras pessoas viram e está documentado. Ele pega um ovo e choca, leva até o pintinho anda na mesa. Depois ele põe o pintinho na mão, aparece aquela gosma, aquela pelanca em cima do pintinho, vai indo, aquela coisa endurece, etc. Ele bota o ovo na geladeira de novo. Ou seja, ele consegue fazer o processo de lá para cá e daqui para lá. Como? Isso é impossível. Isso é milagre, isso é coisa dos deuses. Mas o Thomas Green Morton não tem nada de divino, no sentido de que santo não é mesmo, né? E nem quer ser, não é a proposta dele. Como de muitos outros sensitivos, curadores, cirurgiões, que estão fazendo absurdidades científicas, com que finalidade? Para minar os conceitos materialistas da ciência ortodoxa consagrada no Ocidente. É essa a finalidade. Foi necessário que os mestres radicalizassem, para depois mostrar fenômenos que não se enquadravam. Quando o meio acadêmico começou a perceber que esses fenômenos são reais, o próprio fenômeno UFO, os fenômenos paranormais, etc., começa a buscar, dentro da abordagem puramente científica, uma solução para aquilo e não encontram. E começam então a repensar o método, porque as coisas existem, são observáveis, no entanto não são explicáveis. Essa estranha maneira de induzir o homem a buscar novos paradigmas, uma coisa que está acontecendo agora, vai levar um homem, pelo menos, a destruir boa parte dessas fronteiras aqui. Fronteiras que separam a astronomia da biologia, da medicina, das artes plásticas, enfim, de todas as maneiras de se enxergar o mundo. Essas quantidades enormes de disciplinas que nos separam também no trabalho. Ou nós somos médicos, ou nós somos engenheiros, ou nós somos arquitetos, ou somos jornalistas, ou somos isso, e somos formados em disciplinas que nos condicionam dentro daquela específica área de interesse ou de atividade profissional. Está tudo segmentado, tudo compartimentado. A especialização chegou a um ponto que nós já sabemos tudo sobre nada, né? É uma proposta. Você vai se especializando tanto que de repente você chega a saber tudo sobre nada, né? Tão ruim quanto o contrário, se saber nada sobre tudo, né? O generalista total. Mas isso aqui não é apenas uma derrubada de fronteiras. Começaram a perceber que não bastam as equipes interdisciplinares, as equipes multidisciplinares, tão na moda do final da década de 80 para cá. Do início da década de 80 para cá. Qualquer universidade que se preze, qualquer grupo de trabalho hoje é grupo interdisciplinar, é grupo multidisciplinar, trabalho com profissionais de vários setores. Com que finalidade? Reconhecendo as diferenças de abordagem, procurar uma visão mais ampla do fenômeno que está se estudando. Portanto, chegando mais perto de uma possível verdade. Hoje já se trabalha, por exemplo, geógrafos estão fazendo um trabalho importante na minha área de atividade, que é o planejamento. Por quê? Porque eles dominam a linguagem dos arquitetos, dominam a linguagem dos economistas, dos administradores, têm uma formação razoável no campo de gestão de coisas públicas e, por outro lado, tem também o domínio de linguagens que a engenharia utiliza. Eles trabalham com vários setores de engenharia, eles podem tanto falar de aspectos estéticos de um sistema, de um modelo de ocupação urbana, até problemas geofísicos, de estabilidade de solo lá com o geólogo. Ele pode tratar de problemas ambientais. Então, esse profissional, modernamente falando, os geógrafos, eles estão costurando equipes multidisciplinares para abordagem de problemáticas de grande complexidade, como a questão urbana, questões ambientais. Há muitos arquitetos hoje que deixaram a arquitetura, estão trabalhando no domínio da linguagem, que estão permitindo essa interdisciplinaridade na abordagem de problemas de grande complexidade. Isso é um salto importante. Mas já se começa a perceber que não se trata apenas de romper fronteiras. Falta um modelão. O nosso modelo cosmológico, isto é, a nossa visão de universo e de realidade, é muito pequeno, é muito restrito. A interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade não resolve esse problema. Precisamos de um outro modelo. Porque você pode chegar e ver o extraterrestre de Varginha. Tem aqui uma reportagem em que o mais ortodoxo dos ufólogos brasileiros, a quem eu devo também meu respeito, claro,
que é o Claudeir Covo, entrevistando as meninas lá do caso de Varginha, chega ele, junto com outros mais, à conclusão de que, de fato, as crianças não mentiam. E ele chega mesmo a propor a data do evento, que foi 20 de janeiro, como uma data que separa a ufologia brasileira em dois grandes momentos. Ou seja, ele acha que esse evento de Varginha teve um significado extraordinário. Essa é a abordagem da ufologia científica. Gente, tem extraterrestre há muito tempo se comunicando em todos os terreiros de Umbanda do Brasil. Eles chamam-se Exus, são os Jinas. Ora, por que a ufologia nunca prestou atenção ao Exu e prestou atenção ao ET de Varginha? Porque o ET de Varginha era um Exu de carne e osso que apareceu lá na cidade de Varginha. Eles não têm como admitir ou como perceber que a inteligência que se comunica com essa estranha nomenclatura de Exu nos cultos afro-brasileiros, ou mesmo em certos setores da Umbanda, é um intraterrestre. Não tem como aceitar, porque não tem como provar, não tem como pegar, não tem como medir, não tem sistemas de confiabilidade para aferir a autenticidade e a veracidade desse negócio. Mas por que ele não vai conversar? Né? Eu conheço astrônomos que resolveram encarar e conversar com pretos velhos, desses que não são nem preto nem velho, e que contam coisas impressionantes sobre a natureza, sobre a origem da matéria, o funcionamento, as estruturas, vamos dizer assim, que estão muito além da percepção da abordagem materialista que a ciência faz. Eles ficam impressionados com o saber dessas ciências que chegam através de homens e mulheres analfabetos recebendo inteligências do espaço. Mas não encaram, ficam impressionados, mas caem fora porque não têm condições de explicar. Isso, gente, existe grupos dentro da USP, da Unicamp, todo mundo escutando, entendendo, anotando, mas não abrem a boca publicamente. Tem medo de assumir, porque perante os colegas deles serão loucos, varridos, empedernidos, viraram religiosos, sei lá o quê. Né? Isso, infelizmente, é assim mesmo. Mas nós já estamos vendo, por exemplo, o que é a astrologia, as quiropráticas do modo geral, as artes divinatórias, os tarôs da vida, estão fazendo nas cúpulas das grandes multinacionais do mundo inteiro. Estão sendo usados. Claro que não se fala disso, mas hoje grandes executivos já estão recebendo entidades que participam da gestão e tomada de decisão em setores empresariais de grande porte. Isso ainda é um uso indevido dessa possibilidade, mas os espaciais, os ETs, as inteligências que estão trabalhando dessa maneira, não têm esse preconceito. O importante é a aproximação, é estabelecer laços de amizade e de confiança e assim por diante, para romper essa estrutura muito rígida que nós temos atualmente. Bom, a Vimanosofia trabalha para desmonte dessas fronteiras, nos facilitando uma abordagem geral. Vocês viram aqui comigo, pelo menos uma parte de vocês viram origem e estrutura dos universos, vocês viram a consubstanciação dos reinos, como se formam os diversos reinos, aquela teoria dos ionas, a natureza do iona, os ionas se integrando e formando através das valências ionáticas, as mônadas. Vocês viram a verdadeira história da humanidade e da Terra, desde a captura da Terra pelo sistema solar, a vinda das legiões de 11 povos para cá, toda a questão que hoje religiosamente nós conhecemos com o nome de Lúcifer, de Belzebu, de Satanás, toda essa mitologia fantástica explicada de uma outra perspectiva. Vocês entenderam a grande diversidade de criaturas, que o reino humano é universal. Há um aprendizado importante, né, da grande unidade das energias, da questão da consciência, da percepção. Nós trabalhamos todos esses temas aqui nas fitas. E é impressionantemente lógico esse material, é incrível a lógica desse material. Ele serve para isso, desmontar as fronteiras que nos separam do real conhecimento, da experiência direta do conhecimento. E eles vão lentamente desmontando também aquilo que nos separa da gente mesmo, o que nos separa das outras pessoas, na medida que vamos compreendendo a fantástica interatividade de todas as manifestações individuais, formando um único organismo consciente. Vimos inclusive o conceito de divindade, alguns aspectos do conceito sobre o Criador, sobre o Deus Trino, o Deus manifestado, todas essas preocupações que nós vamos encontrar na metafísica, nós encontramos extraterrestres também falam dessas coisas.
e dão a sua versão, não o que eles acreditam, não se trata disso, o que eles sabem, adaptado ao nosso nível de entendimento e percepção, com única finalidade, destruir fronteiras. Mas falta alguma coisa que vai além da vibanosofia, que constitui um desafio, eu acho até que hoje em dia, de maneira particular, é aquilo que me motiva mais a continuar o trabalho de codificação. Por quê? Os senhores todos que certamente participam de outros cursos, outras áreas de interesse, eu sei que muitos gostam de florais, outros estão trabalhando com agricultura orgânica, outros trabalham no campo do comportamento, as terapias de comportamento, terapia de vidas passadas, outros estão mexendo com culinária natural, enfim, cada um tem as suas outras áreas de interesse, e a própria ufologia, dita científica. Há, portanto, dentro dos senhores, em nível muito interno, um processo, uma transformação. Os senhores vão juntando os seus pedacinhos também, como eu faço. Muito bem. Dentro desse meu trabalho, eu começo a vivenciar coisas que eu não sei mais se cabe ou não no que eu chamo de vimanosofia. Começo a ver questionamentos e vivências e sentimentos que eu não enquadraria nessa vimanosofia que a gente vem divulgando. A vimanosofia tem os seus limites, as suas limitações também, né? Eu sei que chega num ponto, ela se torna de uma complexidade muito grande. Eu tenho um material, por exemplo, agora, que eu estou procurando melhorar a apresentação dele, que já foi levado para Curitiba uma única vez, que é a reprogramação monádica do destino, que entra essa questão dos dons, mas entra um assunto complicado, que pouca gente conseguiu dominar, eu notei que foi muito difícil nas palestras, que é a questão do espelhamento monádico. Vocês lembram disso? Quem fez os cursos, não sei se vocês lembram. É um negócio complicado, quando a mônada começa a se espelhar e se a desdobrar, e os ionas também, né? Produzindo aquele grande caleidoscópio, que são, no fundo, uma espécie de uma malha de circuitos eletrônicos que levam a informação, que geram a realidade do ser desde o plano material, né, até lá nas suas profundezas. Quer dizer, na verdade, é o caminho da manifestação da mônada, quer dizer, da essência, até ela chegar num corpo biológico da gente, na equação da manifestação humana no plano material. E por que nós precisamos de alimento? Por que nós precisamos de alimento vegetal, a proteína animal? Por que nós precisamos dessas coisas? Porque temos 5 dedos. Isso é um estudo complicado, muito bonito, porque foi o único trabalho que me satisfez completamente no entendimento de como a criatura humana é formulada e por que nós somos universais. Por que esse cabeça, tronco e membros, do jeito que nós somos aqui na Terra, é parecido com o que existe em outras galáxias que jamais tiveram contato com a Terra? Por que somos dessa maneira? E isso faz parte da equação humana. É o código genético espiritual, que vai resultar também num código genético no plano material. É um assunto complexo, eu sei, mas muito bonito. Mas, por aí, dentro desse tema, é que a gente tem que introduzir a questão dos dons. Os espaciais colocam, em primeiro lugar, eu tenho alguns poemas interessantes, sobre perfeição e felicidade. Depois dizem que o caminho para a divindade, o caminho para a felicidade e a perfeição, o caminho para dentro, o caminho da superação dessas fronteiras e o desmantelo dessa estrutura aqui, tem vamos dizer, como instrumento fundamental, uma coisa que as tradições religiosas, de modo geral, chamaram de dons. Por quê? Eles dizem o seguinte: quando nós fazemos as nossas programações de vida, isto é, quando vamos encarnar e estabelecemos uma programação de vida dentro da nossa programação de existência, dentro de um sistema qualquer, nós, vamos dizer assim, damos ênfase a potencialidades do ser, para que aquelas potencialidades que elas nos estimulem, inclusive do ponto de vista bioquímico, para produzir satisfação e prazer, para nós sermos impulsionados a repeti-las e serem, na nossa vida, o nosso grande suporte emocional.
Vocês lembram da palestra O Amor Químico? Alguns assistiram o Amor Químico, né? Quando a gente gosta do indivíduo, porque há uma inoculação bioquímica para nós sentirmos prazer sempre que vimos aquela pessoa, queremos, nos atraímos, etc. Quando, na verdade, é uma tremenda armação kármica para você se ligar a uma pessoa mesmo não gostando dela e achar que gosta dela. Esses artifícios existem. Isso existe. Portanto, por exemplo, a questão dos dons, os ETs colocam, é uma coisa difícil até de explicar. Vamos supor, uma pessoa tem um profundo interesse por artes plásticas, por pintar. Tem uma facilidade para aquilo, aquilo é natural e espontâneo nela. O exercício desse gosto particular, desse interesse particular, aciona principalmente, olha só, através do movimento globo ocular, através da movimentação dos dedos, e sobretudo do toque de um dedo com o outro, ou do toque da mão com o seu próprio corpo, ou com terceiros, você está, como num teclado de computador, digitando um texto. Vamos repetir. Quando você realiza uma tarefa para a qual você tem particular sensibilidade, gosto e interesse, e que faz com prazer, você está no conjunto dos seus movimentos, ou em particular, no movimento globo ocular, inclui também, gente, uma opção de coisa, língua, etc., no movimento de tímpano, na audição da coisa, no movimento dos dedos, sobretudo quando se tocam os dedos entre si, ou sua mão toca em partes do corpo de uma outra pessoa, por exemplo, na dança, não é? Você está como que datilografando, digitando um texto no computador, que, se você conscientemente fazendo isso com amor, você está dando enter nesses textos. Você está jogando para dentro, está salvando. O que está acontecendo? Você está informando ao sistema os buracos e vazios de variáveis que você tem que preencher e que ele está esperando. Esse sistema aqui tem um monte de lugares que no computador a gente vê onde tem o cursor piscando num campo, esperando que você introduza um dado. Fica lá, pim. E você olha para aquilo e nada. Você tem que digitar. E digitar certo. Você digita com um mau número de letras, enter, aparece logo a mensagem. Esse tipo de coisa não dá certo porque tem muita letra, você está de botar, tem sinal que não cabe, etc. Aí você, ok, abre, vem o campo de novo. E você pensando um nome para o seu arquivo, né? Você tem que jogar lá a coisa certa. Aí o computador aceita. Ou seja, essa estrutura toda aqui, tanto do ponto de vista global, quanto do ponto de vista pessoal, está carente de elementos para completar a equação do sistema. Vocês sabem da matemática mais elementar, se você tem cinco incógnitas, mas tem 5 equações, o sistema se resolve. Né? Você constrói lá seu determinante, ou então vai na munheca mesmo, até conseguir resolver as 5 incógnitas do seu sistema com 5 equações. Quando o número de incógnitas é igual, ele é perfeitamente factível e você encontra a solução matemática. Nós estamos dentro de um sistema que carece de dados, que precisam ser introduzidos pelas pessoas que estão participando disso aqui. Aqui você sabe o que quer e quais são os dados. Aqui você esquece deles. Aqui você sabe o que precisa fazer. Aqui você tem medo. Aqui você tem a culpa. Aqui você tem a ansiedade. Aqui você tem um monte de coisa que te atrapalha a ler com clareza o que você tem que fazer. Então, a sabedoria divina, vamos dizer assim, colocou naquilo que nós fazemos com particular interesse e prazer, um meio para nós digitarmos, através de um sistema desconhecido ainda por nós, os elementos que estão faltando para a solução do sistema. Vocês conhecem a experiência dos autistas andando a cavalo. Eu assisti em Brasília uma experiência dessa. É incrível o que acontece com esses meninos em cima de um cavalo. Vocês certamente já viram pessoas com graves problemas de deficiência mental trabalhando com argila. O prazer que eu vi aquelas crianças fazendo aquilo e o processo de cura lenta, mas que estava acontecendo por causa da manipulação da argila, do contato
da movimentação. Gente, nenhum gesto nosso, nenhum movimento, nada do que fazemos é perdido no sistema. Não temos consciência disso. Como que é possível cruzar ou descruzar uma perna significar alterações numa estrutura dessa? Pois é assim. Nós temos que internalizar essa incrível realidade. Os nossos dons, Regina, os nossos dons, numa conceituação muito simples, é o conjunto daquelas atividades que nós fazemos sozinho ou coletivamente, para produzir resultados materiais, palpáveis ou audíveis, em que nós trabalhamos diretamente, com ou sem instrumentos, com a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, mas com uma coisa, uma condição, com prazer, com a satisfação, com amor. Seria injusto que não fosse assim. Porque um homem que está nas Nações Unidas, com paletó e gravata, trabalhando feito um louco, para fechar a 23ª linha do item 7, do acordo de paz, da minuta do acordo de paz, não sei de que, papapá, lá no Oriente Médio, tenha mais chance de fazer um trabalho pela humanidade do que uma mamãe que passa o dia lavando bunda do filho neném, lavando fralda, lavando panela, etc. Como é que você poderia comparar essas coisas do ponto de vista da dignidade humana e o serviço para a humanidade? Do ponto de vista espiritual, ambas as coisas são igualmente importantes. Porque aquele homem lá, no seu exercício de inteligência, na sua luta, todos os movimentos que ele faz, movidos por aquele interesse, está informando aquela estrutura de dados vazias, preenchendo os vazios. O que fazemos com desamor, com raiva, com ódio, por inveja, por vingança, então nem se fala. Nós estamos simplesmente apagando arquivos inteiros que não têm eventualmente como serem resgatados. Felizmente, como nós somos monitorados, tem um disco rígido lá atrás, no enxerta, guardando esses arquivos que a gente fulmina sem querer. Os próprios espaciais, às vezes, colocam na gente aparelhos para reter informações que nós estamos perdendo e que são vitais para o nosso processo de evolução um dia, que nós desperdiçamos. Não temos consciência. Por isso Jesus mesmo falava, perdoai, porque eles não sabem o que fazem, o que estão fazendo. Por isso somos uma colônia, por isso somos um grupo de seres que, conscientes lá em cima, mas inconscientes aqui embaixo, estão sujeitos a um plano de recuperação gigantesco com elevados patrocínios espirituais. Os dons, quem não os tem? Há pessoas que gostam de hobbies, outros gostam de culinária, outros gostam de escrever, outros gostam de pensar, outros gostam de fazer música. E as pessoas que fazem efetivamente o que amam, o que gostam, elas encontram nessa busca incessante, não só o prazer de viver, mas as condições materiais de bem viver. Quem quer separar, fala, vou fazer isso para ganhar dinheiro, e isso aqui para ser feliz. Não consegue nenhuma coisa nem outra. Ou se consegue, é temporariamente. Ele não consegue nem ser feliz, e nem fica, inclusive, contente com os resultados econômicos, não sabe usufruir das próprias condições materiais que ele consegue incorporar na vida. Agora, é feliz o homem que, independentemente da quantidade, ele tem prazer na qualidade do que consegue, pelo fato de ter conseguido aquilo com amor. É uma equação complexa, é muito difícil, principalmente num contexto de transição, mas a busca incessante da felicidade, guiado por essa vozinha interior que nós temos, que vai nos monitorando e balizando as nossas questões, os nossos questionamentos, é vital, é o grande caminho. Se você tem o dom de escrever poemas, escreva. Faça disso um instante de muito amor. Se você está se relacionando com seus filhos, e isso te dá prazer, faça com muito amor. Se você está com seu companheiro ou com a sua companheira, faça isso, esteja com muito amor. Se você está na cidade que você gosta, vivencie ela continuamente com muito amor. Porque
todo movimento ocular, o que você falar com amor, tudo que você movimentar com as mãos, tudo essas coisas, até às vezes na aparente passividade de quem assiste um filme de ficção científica que gosta, faça isso com amor. Você está levando para o interior desse sistema de informações as palavras mágicas que vão preencher os vazios que o sistema precisa para continuar processando. ETs dizem sempre, quando consultados por pessoas que estão preocupadas com suas vidas, com seu estado de infelicidade, eles sempre se referem basicamente a duas coisas. Uma, fala do ciclo vicioso dos erros. Vocês são responsáveis pelo que estão vivendo, mas tem que romper essa estrutura. Não adianta você querer um novo estado se você se repete. Para não se repetir, faça uma coisa diferente. Faça alguma coisa com amor. Você começa a romper a estrutura do ciclo vicioso. Alguém pode, claro, com muita justa pergunta, dizer, enfim, Gonzaga, mas o que é o amor? É uma questão complexa, não é uma questão fácil. No início desse livro aqui, a gente coloca num diálogo da Miriam com o irmão de criação dela, uma questão sobre o amor, em que o personagem pergunta para Miriam, né? Mas você tem saudade dos ETs que você conheceu em Ganímedes? É logo no início do livro, nos primeiros capítulos. Aí ela fala que não se trata mais de saudade, que esse conceito, essa ideia se perdeu porque ela compreendeu outras coisas, né? Ela fala da compreensão do amor. Então ela diz que agora era diferente, porque ela estava neles, ele pertencia a ela e ela pertencia a eles. Toda pessoa que está na sua vida comum, carregando um sentimento em relação a alguém, está fazendo o que está fazendo com esse alguém. Porque a pessoa foi modificada pela presença do sentimento de uma outra pessoa dentro dela. Então Miriam fala disso. Então ela diz que sabe que naquele momento ela estava com eles e pertencia a eles. Eles não eram mais os mesmos, porque dentro deles, do coração deles, vibrava a realidade que foi eles terem conhecido Miriam. Portanto, eles não eram os mesmos. E faziam tudo o que faziam, do trabalho dele, a pesquisa espacial, a construção de naves, a manutenção das cidades, a vida deles, com amor, já que eles conhecem essa disciplina do amor, com a presença de Miriam dentro, era Miriam que também fazia com amor. Da mesma forma que Miriam, na Terra, ao chamar-se a responsabilidade de voltar ao planeta e falar e contar dessas realidades de Ganímedes e dos povos do espaço e da realidade espiritual, da mesma forma, fazendo isso com amor, são todos aqueles extraterrestres que ela conheceu que estão fazendo juntos. Portanto, a obra é do amor, não das pessoas. É o amor que providencia, é o amor que executa, é o amor que de fato constrói e faz, que transforma. O amor é um sentimento que está além, transcende, porque ele pertence às dimensões além do ser. Ele está lá no nível monádico, onde nós somos uma consciência atuante. É de lá que vem essa coisa, que manifestada aqui no nosso nível de percepção, nós chamamos de amor, um termo difícil, mas que nós precisamos começar a compreendê-lo.